Boa noite a todos e bem-vindos ao terceiro dia do banquete de conteúdo de junho. Hoje à noite temos uma seleção de histórias arrepiantes do turno da noite. Portanto, certifique-se de ficar confortável, pegue sua lanterna e deixe a escuridão tomar controle. Trabalhei meio período em uma loja de melhorias para casa em mau estado na adolescência. Meu turno começava após as aulas da faculdade, geralmente das 16 às 20, mas às vezes eu ficava preso até o fechamento, o que significava vagar por um armazém meio iluminado até cercado por altas prateleiras de ferramentas intocadas há horas. Numa dessas noites, eu estava no fundo da loja. Meu departamento ficava entre os acessórios de iluminação e o silêncio, quando um caixa se aproximou de mim. Eu a reconheci, uma ruiva quieta e bonita, e ela sempre sorria de uma maneira educada, que significava que ela estava acostumada a olhar para as pessoas por muito tempo. Ela se aproximou e parecia pálida, segurando uma pequena cesta de plástico cheia de devoluções aleatórias. Ela perguntou se eu poderia andar com ela enquanto ela colocava os itens de volta nas prateleiras. Claro, eu disse, já me sentindo estranho. O que está acontecendo? Ela olhou por cima do ombro e então abaixou a voz. Tem esse cara que vem aqui o dia todo e acho que está me observando. Pisquei para ela, tentando processar isso. Desde que seu turno começou? Sim, a primeira vez foi cerca de 1 hora após eu entrar. E depois algumas horas depois. Pelo menos 6 vezes hoje. Ele não compra nada, apenas entra, vagueia perto da frente, olha fixamente. Às vezes ele fala comigo, flerta, pergunta que horas eu saio. Imediatamente senti aquele nó no estômago. Perguntei a ela se ela tinha avisado a segurança. Ela tinha, claro, mas nossa segurança eram 2 caras acima do peso em polos grandes demais que passavam a maior parte do tempo fumando em cadeia ou lá atrás assistindo YouTube em seus telefones na sala de descanso. Ela disse que apontou o cara 2 vezes e ambas as vezes eles perderam o rastro dele. Eu me ofereci para ficar com ela, acho que pensei que ela só precisava de alguém para conversar. Talvez fizéssemos uma conversa fiada, riríamos nervosamente e o cara ficaria longe. Começamos a trabalhar com as devoluções. Lâmpadas, rolos de pintura e ferramentas. Fiquei por perto e olhava constantemente ao redor do corredor. O lugar estava praticamente deserto naquela hora. Lâmpadas fluorescentes zumbiam acima da cabeça e a voz ocasional chiava do walkie-talkie, mas além disso estava silencioso. E foi quando eu o vi. Ele estava meio escondido atrás do suporte de madeira, parado perto do final do corredor, como se fosse apenas mais um cliente olhando parafusos para decks. Mas ele não estava olhando para um produto, ele estava observando ela. Ele parecia estar em seus 40 e poucos anos, realmente grande, com um peito largo, braços grossos, sob uma jaqueta corta-vento que não fechava direito. Ele também era mais alto que eu, pelo menos 3 polegadas, e tinha uma expressão tensa e nervosa. Nossos olhos se encontraram. Os dele eram frios e inexpressivos. Eu dei um passo à frente, tentando não mostrar o quão rápido meu coração estava batendo. Posso ajudá-lo, senhor? Eu perguntei. Só para você saber, estamos prestes a fechar. Ele encarou por um tempo demasiado longo e depois se sentiu normal. E então, sem dizer uma palavra, ele virou e desapareceu pelo corredor. Minha colega ficou ao meu lado, congelada, e quando olhei para ela, ela deu um sorriso apertado e exausto. Era ele, ela disse. Não conversamos muito sobre isso. Ela devolveu tudo rapidamente. A acompanhei até a frente e fiquei até ela sair. Ofereci para acompanhá-la até o carro, mas ela disse que estacionou perto da entrada principal sob uma luz e que ficaria bem. E quando eu mesmo registrei minha saída e saí, o estacionamento estava quase vazio. Apenas um punhado de carros agrupados na seção dos funcionários, exceto por um, estava estacionado todo o caminho até o final do lote, meio na sombra, muito longe da loja para um cliente regular. Eu olhei para ele tentando ver se alguém estava dentro, mas simplesmente não consegui dizer. Entrei no meu carro rapidamente e saí ainda mais rápido.
No dia seguinte, meu colega veio e me encontrou antes do meu turno. Ela parecia mais abalada. Ele me seguiu, ela disse. Depois que eu saí, acho que ele estava naquele carro. Ela explicou que notou que os faróis atrás dela mantiveram o ritmo por vários quarteirões. Sem virar, sem ganhar ou perder distância, apenas seguindo. No último segundo, ela fez uma curva aleatória em uma rua lateral que nem mesmo conhecia. Depois voltou para o seu bairro. O carro não seguiu, e depois disso ela não se sentiu mais segura. Ela entregou o aviso, disse que estava terminado, e assim como isso, ela se foi. Eu nunca mais a vi. Não sei se o cara foi pego, nem o nome dele. Os seguranças nunca registraram nada, nenhum boletim de ocorrência foi feito. Foi só mais um abuso ignorado numa loja que já mal funcionava nos bons dias. Era por volta das 3 da manhã, silêncio total, como geralmente era no turno da noite no metrô onde eu trabalhava, escondido dentro de um posto de caminhões que funcionava 24 horas na rodovia interestadual. A maioria dos clientes naquela hora estavam com os olhos embaçados, fazendo longas viagens, ou eram clientes regulares pegando um café e um sanduíche de 15 centímetros para passar a noite. Eu conhecia o ritmo e os rostos. Então, quando o sino da porta tocou e esse cara entrou, eu pude perceber imediatamente que algo estava errado. Ele não estava cambaleando como um bêbado exatamente, mas havia um ritmo estranho e instável na maneira como ele se movia. Ele vagou até o balcão e olhou direto através de mim como se eu fosse parte do papel de parede. "Você tem um sanduíche para mim?" ele perguntou. Imaginei que ele quis dizer que tinha feito um pedido, embora isso fosse raro. Então perguntei o nome dele. Foi quando ele deu um passo à frente, entrando na luz. A camisa dele estava encharcada. Havia manchas escuras escorrendo pela frente, grudando no tecido como tinta. Só que não era tinta. As mãos dele estavam escorregadias, dedos manchados. E agora que ele estava mais perto, eu podia ver um corte na bochecha dele e um talho logo acima da clavícula. Ele estava coberto de sangue. Ele me olhou diretamente nos olhos e disse em um tom baixo e plano: "Você não precisa do meu nome. Apenas faça um sanduíche para mim." Meu estômago revirou. Fiquei ali paralisado por um longo segundo. O tom dele não era de raiva. Era calmo. Este posto de caminhões não ficava na área mais segura do estado e a empresa sabia. Tivemos sorte. A gerência teve o bom senso de contratar policiais estaduais fora de serviço como segurança noturna. Um deles geralmente ficava perto do balcão principal do posto de gasolina, bem na minha linha de visão. Tivemos sorte de que o próprio posto de caminhões contratou segurança. Um deles costumava ficar perto do balcão principal do posto, bem na minha linha de visão. Respirei fundo, acenei com a cabeça como se tudo estivesse bem e disse: "Sem problema, deixe-me verificar algo muito rapidamente." Então eu entrei na área compartilhada atrás do balcão e caminhei até a garota que trabalhava no caixa do posto de gasolina e mantive minha voz baixa. "Ei, você pode ligar para o Hit e pedir para ele vir aqui? Apenas diga a ele que temos um problema." Ela ainda estava com minha cara e não fez perguntas, pegou o rádio e transmitiu a mensagem. O homem, ainda parado no balcão, começou a balançar levemente, olhando para a porta como se pensasse em algo. E segundos depois, o segurança chega. Nunca esquecerei a expressão no rosto dele. Ele seguiu as manchas vermelho escuro que riscavam o chão de azulejo branco, pontos e arranhões grossos dos sapatos do homem, e então até o próprio homem, agora visivelmente suando e piscando lentamente. "Senhor, eu preciso falar com você." O cara virou como se fosse responder, mas então disparou. Não foi uma grande tentativa. Ele tropeçou antes mesmo de chegar às portas deslizantes, escorregou um pouco no próprio sangue, que deixou um rastro fraco até o estacionamento. A segurança o derrubou com força logo na entrada, e 1 minuto depois outro policial chegou em uma viatura e eles algemaram ele ali mesmo na calçada. Mais tarde eu soube da história completa. O cara havia sido esfaqueado, mas não antes de esfaquear outra pessoa até a morte.
Isso aconteceu cerca de 1 hora antes, a 20 minutos de onde estávamos. Ele entrou em pânico, pulou no carro e fugiu. O posto de caminhões era só um lugar para abastecer, talvez comer algo e seguir até a adrenalina passar e as consequências chegarem. Exceto que ele estava em choque. Ele nem mesmo havia percebido o quanto estava sangrando. Ele entrou no metrô como se nada tivesse acontecido, só mais um cara atrás de um sanduíche. Tive dificuldades para dormir depois daquele turno. Não foi o sangue, mas essa imagem ficou comigo por semanas. Foi o quão normal ele parecia, como ele poderia ter continuado facilmente se ninguém tivesse observado de perto. Sem desabafos, sem ameaças, apenas uma voz calma e fria pedindo um sanduíche, enquanto o corpo que ele deixou para trás ainda estava chamando. Às vezes penso no que teria acontecido se a segurança não estivesse lá naquela noite, ou se eu tivesse hesitado mais ou virado as costas para o cara. Mas eu não fiz isso e agora eu sempre confio nesse pressentimento. Eu costumava trabalhar no turno da noite em um cassino em Nevada. Era chamado de Cassino Silvercrest, um lugar de tamanho médio que nunca realmente dormia, mas tinha suas horas tranquilas. Eu trabalhava como zelador no salão de jogos. Meu trabalho era simples: limpar cinzeiros, limpar as máquinas e manter o banheiro impecável. Eu tinha 20 anos nessa época. Eram 4 da manhã e eu fazia minha última ronda no banheiro masculino. Eu fui designado para esse turno. O cassino estava quase vazio, só com alguns jogadores persistentes e raros passantes. Enquanto eu limpava perto das pias, um homem de uns 65 anos entrou. Avisei educadamente para ter cuidado, pois o chão está um pouco molhado. Ele acenou levemente, foi ao mictório e segui trabalhando. Após alguns minutos, percebi que ele ainda estava lá. Ele não estava usando o mictório, apenas demorando. Então, pelo canto do meu olho, o vi virando a cabeça para me olhar. Finalmente, depois do que pareceu muito tempo, ele se afastou e caminhou em minha direção. Ei, só para você saber, eu não consegui urinar porque você me deu... Eu congelei meu cérebro tentando processar o que acabei de ouvir. Obrigado, respondi forçando uma risada constrangedora, tentando disfarçar porque, bem, eu estava no trabalho e tinha que ser educado. Ele sorriu. E saiu. Assim que ele saiu, soltei uma risada nervosa, não porque era engraçado, mas porque fui pego tão de surpresa. Nada parecido já havia acontecido comigo antes. Alguns minutos depois, eu estava apenas terminando de limpar quando ele voltou a entrar. Ele se aproximou exibindo uma nota amassada de $10. Só preciso te dar uma gorjeta, tudo bem? Hesitei, mas achei que resistir seria mais estranho. Ah, claro. Quando peguei o dinheiro, ele segurou meu pulso e me puxou para si. Antes que eu pudesse até mesmo reagir, ele me tinha em um abraço de urso apertado, seus braços trancados ao meu redor. Tentei me afastar, mas ele era forte. Então eu senti a mão dele deslizar pela minha parte de trás, apertando. Você é simplesmente muito atraente. O pânico me atingiu. Eu me libertei com força e corri para fora do banheiro. Minhas mãos estavam tremendo enquanto eu pegava meu rádio. Segurança! Preciso de alguém aqui no banheiro masculino agora. Em 2 minutos, 2 seguranças chegaram. Expliquei rapidamente o que aconteceu, ainda abalado, esperando que agissem de imediato, escoltando o homem para fora ou chamando as autoridades. Um dos guardas apenas suspirou, trocando olhares com o colega antes de dizer que não havia muito o que fazer. Ele é um cliente pagante. A gerência não gosta de se envolver com a polícia. Se isso causar problemas, avise e resolveremos. Olhei para eles, aguardando uma garantia. Mas foi isso. Sem relatório, sem confronto. Só havia uma regra não dita. Preservar a imagem do cassino era mais importante que minha segurança. Eu me senti mal e vi o cara novamente, mas pouco tempo depois eu pedi demissão daquele emprego. Passei 25 anos trabalhando no 3º turno em uma antiga fábrica industrial, uma fábrica centenária em ruínas,
que gemia e suspirava em seu sono. Na maioria das noites, eu estava completamente sozinho no prédio de produção, e uma noite, em 2020, tive que transportar matérias-primas do armazém para o chão de produção. O armazém era uma estrutura separada, talvez a 500 pés de distância no pátio, e eu tinha que usar o caminhão da fábrica para ir e voltar. O acesso exigia desativar o sistema de segurança, um teclado de metal ao lado da porta do escritório. Cada trabalhador tinha um código de 4 dígitos. Eu digitava o meu por memória muscular. O local estava totalmente escuro, exceto por algumas luzes de emergência próximas ao escritório. A iluminação era ativada por movimento, então as luzes do teto piscavam uma a uma enquanto você caminhava. Era assustador pra caramba. O armazém era enorme. Dava para passar um caminhão de 18 rodas por ele. Meu palete de material estava localizado bem no fundo, quase 300 pés da entrada. Peguei uma paleteira elétrica e me dirigi para a escuridão. Mal dei 10 passos antes de congelar ao ouvir um assobio. Era suave, deliberado, uma melodia lenta flutuando no ar em algum lugar profundo dentro do armazém. No começo, achei que só estava ouvindo coisas. Fiquei parado, atento e continuou. Era um assobio humano, lento e curiosamente alegre, como alguém passando o tempo enquanto trabalhava. Mas ninguém deveria estar no armazém, especialmente a essa hora. Durou um total de 5 minutos. Eu não me mexi. Eu apenas fiquei lá, enraizado no lugar, coração batendo forte. As luzes piscavam devagar enquanto os sensores detectavam minha presença imóvel. Uma a uma, elas iluminaram um caminho na vasta escuridão de onde vinha o som, então o assobio parou. Eu deveria ter ido embora ou chamado alguém, mas tinha um trabalho a fazer. Então eu peguei um pedaço de madeira de sucata por um 2x4, que tinha cerca de 1 metro de comprimento, e segurei como um taco. Eu gritei alto e áspero para as sombras. Se alguém estiver aí, vou arrancar seus dentes. Fui recebido com silêncio. Avancei sorrateiramente, cada luz ativada por movimento acendendo em sequência acima de mim. O palete estava onde deveria estar. Carreguei-o mais rápido que nunca e corri de volta ao cais com o coração acelerado no corredor. Quando voltei para o prédio de produção, tranquei-me lá dentro e tentei me recompor. Disse a mim mesmo que era apenas nervosismo, ou talvez algum estranho que havia se infiltrado e fugido depois que eu gritei. De alguma forma consegui passar pelo resto da noite. Na manhã seguinte, contei tudo ao meu supervisor, esperando que ele risse ou mandasse chamar a segurança da próxima vez. Ele apenas riu suavemente e disse: "Parece o Larry." Eu o encarei. Ele assentiu mais sério, assobiava assim todos os dias. Trabalhou mais de 30 anos no turno do dia no armazém e conhecia cada centímetro dali. Foi há cerca de 15 anos, ataque cardíaco na sala de descanso. Fiquei atônito, não sabia o que dizer. Ele me deu um tapa no ombro, acho que ele ainda gosta de verificar. Eu nunca esqueci daquela noite. E eu nunca mais entrei naquele armazém sem uma lanterna, uma tábua e o peso de saber que talvez, apenas talvez, eu nunca estivesse realmente sozinho. Eu trabalho como operador e gerente de turno em uma planta de incineração de resíduos químicos. 2 anos atrás eu mudei de empresa porque na minha anterior houve um incidente em que eu e minha equipe quase morremos. E a gerência basicamente me disse: "Você quase morreu, então vamos tentar evitar isso no futuro", e não apresentou um novo conceito de segurança. De qualquer forma, voltando à história, eu mudei de local de trabalho e agora opero uma planta de incineração novamente, mas esta é muito menor. Ambiente de trabalho agradável aqui. A planta faz parte de um complexo industrial em uma floresta, e ao redor da usina de incineração é apenas floresta, exceto por um dos departamentos de produção que é nosso vizinho direto. Mas alguns meses atrás, no trabalho, alguns dos meus colegas me disseram que às vezes coisas estranhas aconteciam em nosso departamento.
O que eles queriam dizer é que às vezes você podia ouvir passos, ou você poderia ver uma figura sombria ao virar a esquina. Parece engraçado, certo? Eles tinham uma explicação lógica para isso. Não usamos a usina de incineração apenas para resíduos químicos na forma de solventes líquidos, mas também queimamos os gases tóxicos que nossos outros departamentos produzem. Então, nosso vizinho direto tem uma linha de produção no porão, e os gases que essa linha produz são enviados através de tubulações subterrâneas para o nosso porão na planta para serem queimados. Esses gases não são muito perigosos, mas em grandes quantidades podem causar alucinações. Essas tubulações tinham mais de 50 anos e já estavam desgastadas, mas devido à crise econômica recente, a administração optou por pausar projetos de reparo, como consertos de vazamentos. Se o ar-condicionado ficar desligado por muito tempo no porão, onde os gases se acumulam, você pode ter alucinações. Disseram que quase tudo de estranho foi causado por isso. Agora vamos para a minha experiência. Há um mês, trabalhei sozinho no turno da noite porque meu colega estava doente. Em 99,99% das vezes, nada ocorria. Você só fazia 2 inspeções na fábrica para coletar dados e verificar possíveis problemas. Não pensei muito em estar sozinho, nem mesmo na primeira vez sozinho na empresa. Eu até estava feliz porque planejava assistir a um filme. Então eu estava lá no turno da noite e fiz minha primeira ronda de inspeção. Nada de incomum até que eu precisei pegar alguns dados do porão. Desci as escadas e fui até o sensor de dados. Ouvi um rangido e passos descendo as escadas de metal atrás de mim. Virei-me, mas não vi nada, claro. Mas eu estava um pouco curioso. Por quê? As escadas são tão firmes quanto o inferno. Um dos meus colegas de trabalho é bastante obeso, mas ainda assim super simpático. E quando ele desceu as escadas, elas não fizeram o mesmo barulho alto que eu ouvi agora. Então, o que quer que tenha feito esse som tinha que ter pelo menos 370 ou mais. Cheguei à conclusão de que essas devem ser alucinações causadas por esses vapores, então decidi continuar meu passeio e ligar o ar-condicionado para mais tarde. Mas durante esse passeio, eu também vi uma figura sombria em um canto, mas pensei, isso são apenas os vapores. 4 horas depois, fiz minha segunda e última inspeção. Como antes, tudo estava normal. Então veio o porão. Ainda tremo ao lembrar disso. Desci novamente. O ar-condicionado estava ligado, então não tinha fumaça. E enquanto eu descia, podia ouvir passos novamente diretamente atrás de mim. Virei-me, não vi nada. Continuei até os sensores e ouvi os passos de novo. Mas desta vez não apenas andando, correndo. Me viro rapidamente e vejo uma sombra quando ela vira a esquina. Eu estava abalado, mas logo coletei os dados. Eu queria voltar e simplesmente deixar o porão sozinho por hoje à noite. Enquanto eu subia as escadas, ouvi esses passos apressados, mas desta vez de 2 direções. Um vindo de trás e outro de cima das escadas. Já tinha o bastante e subi as escadas correndo. Quando chego ao topo das escadas, dou uma leve virada e vejo uma sombra enorme na metade da escada. Corro de volta à sala de controle e fecho a porta. Lembro que liguei o ar-condicionado. Isso significava que não deveria haver nenhuma concentração de fumaça alta o suficiente para causar qualquer tipo de alucinação. Eu tremo desta vez de verdade. Levanto e penso se verifico o ar-condicionado embaixo ou espero. Enquanto estou em pé diante da porta para sair, ouço passos atrás dela. Passos silenciosos, mas certos. Tomei minha decisão de não ser um herói e apenas esperar pelo próximo turno. Depois, o próximo turno chegou e contei sobre minha noite. Eles riram e disseram que devia ser o ar-condicionado ruim de novo. Ri com eles e concordei, mesmo sem concordar totalmente com o argumento do ar-condicionado quebrado.
Nos próximos 2 dias eu tive minha folga de fim de semana e esqueci disso. Então, quando a segunda-feira chegou, para o meu turno matinal, conversei com o pessoal do turno da noite. Minha experiência se repete e rio como dias atrás, mas meus colegas não riram. Perguntei a eles por quê. Bem. Acontece que o ar-condicionado estava completamente bom, mas o que tornou minha experiência realmente assustadora foi outra coisa. O departamento vizinho responsável pelos gases estava parado. Por falta de clientes, eles não tinham todas as linhas ativas para o ano. E no meu turno da noite, todas as linhas de produção estavam desligadas. Isso significava que eles nunca poderiam produzir esses gases. O que significava que o que eu vi lá não eram alucinações causadas por gases, mas algo mais. O que eu ouvi no porão era real. Não era uma alucinação como muitos vivenciam sempre. Não, eu apenas tinha experimentado algo que assustava a todos. Meus colegas de trabalho agora também estão cautelosos com o porão, e os gerentes da usina de incineração relataram isso aos superiores. Eles começaram uma investigação 2 semanas atrás, mas não conseguiram encontrar uma causa lógica de como os ruídos e sombras foram criados e também não encontraram uma solução. O plano deles é reparar esses canos o mais rápido possível e na próxima semana instalaremos câmeras e sensores para descobrir o que realmente está acontecendo no porão. Trabalho à noite em uma clínica de reabilitação. A clínica possui portão com 2 câmeras, uma acima, voltada para o portão, e outra de campainhas para a visão próxima. Eu estava ocupado com papelada quando algo na tela me chamou a atenção. Um homem passou pelo portão e parou. Ele ficou lá por segundos antes de voltar lentamente. Então ele ergueu a cabeça e encarou a câmera. Ele não se moveu, não piscou, apenas encarou. Este lugar fica em um bairro perigoso, então estou acostumado com pessoas vagando. Geralmente não ligo para eles, mas havia algo estranho nele. Seu rosto e olhos eram vazios e ocos. Não era só o olhar de drogado, era algo mais profundo e pior. Como se ele estivesse pensando em fazer algo terrível. Eu apertei o intercomunicador. Ei, cara, você está bem? Ele nem sequer se mexeu. Ele apenas continuou olhando para a lente como se pudesse me ver através dela. Temos uma regra. A menos que estejam feridos ou tentando invadir, deixe-os em paz. Não há motivo para provocar alguém que pode ser perigoso. Então eu o deixei em paz, mas ele não saiu. Ficou lá parado por 2 horas. Os olhos fixos na câmera, nunca desviando o olhar, o mesmo olhar morto, a mesma quietude assustadora. Finalmente, levantei-me para fazer uma rápida ronda, apenas para afastar a inquietação que subia pela minha espinha. Quando voltei, ele tinha desaparecido. Nenhum sinal dele, nenhuma pegada na terra, nada. E acho que isso foi pior. No inverno de 2012, com 18 para 19 anos, eu trabalhava em um posto de gasolina em uma cidade tranquila, na Inglaterra. Era um trabalho ok, pagava bem para universitário, mas os turnos eram ruins. Entre meus amigos, estávamos saindo para beber e nos divertir. Eu ficava atrás do balcão servindo taxistas e alguns bêbados após o fechamento do pub. Os únicos sons que preenchiam aquelas horas da madrugada eram o zumbido distante dos carros na estrada principal e os ocasionais estrondos da porta quando um cliente entrava. Mas aquela noite foi diferente. Começou como qualquer outro turno: servir as pessoas, limpar, reabastecer. Rotina automática para passar o tempo. Como era inverno, as noites eram longas e a escuridão lá fora parecia espessa e pesada. O brilho fraco dos postes de luz mal iluminava a calçada, tornando impossível ver claramente alguém além do vidro. O posto de gasolina estava em um local bastante comum, do outro lado da rua de um pub sujo e bem ao lado de um beco que levava a um condomínio residencial tranquilo. Era um beco que eu nunca gostei e até de dia me dava arrepios. Era cerca de 3 ou 4 da manhã. Eu terminava de limpar uma prateleira quando percebi algo.
Do canto do meu olho vi uma figura parada no beco, apenas além do alcance da luz. Ele permanecia imóvel, o rosto oculto pelas sombras. Mas conseguia distinguir suas roupas, jaqueta escura e larga, capuz erguido e mãos nos bolsos. Meu primeiro pensamento foi que era apenas algum cara esperando por um táxi ou dando uma fumada. Algo no modo como ele não se movia me deixou inquieto. Mas eu me disse que estava exagerando. Sentei-me atrás do balcão, olhei para o meu telefone e comecei a jogar algum jogo para passar o tempo que se arrastou e antes que eu percebesse já eram 5 da manhã. Eu olho para cima e ele ainda está lá. Meu estômago afundou. O beco ainda estava completamente escuro e eu podia sentir os olhos dele se fixando nos meus através da escuridão. Meu pulso batia forte nos meus ouvidos. A pior parte? As ruas estavam mortas. Só ele e eu sem carros ou pessoas. Uma sensação angustiante contorcia meu estômago. Eu o encarava preso neste transe. Eu não ousava desviar o olhar por muito tempo, com medo de que, se eu piscasse, ele de alguma forma se aproximaria. Eu me disse que ele não poderia entrar. Eu me disse que estava pensando demais, mas aquele sentimento, aquele instinto primal cru não me deixava. Depois de um tempo, não consegui mais segurar e precisei ir ao banheiro. Eu fiquei fora por talvez 2 minutos e quando voltei ele ainda estava lá, parado exatamente no mesmo lugar. Ele não havia se movido 1 centímetro. Senti minha garganta apertar, como se algo estivesse espremendo o ar de mim. Prometi a mim mesmo que só retiraria os extintores e baldes de areia quando meu colega me substituísse. Jamais sairia sozinho com ele ali. O tempo se arrastava. Eu continuava olhando para o relógio, contando os segundos até meu colega de trabalho chegar. Por volta das 6 da manhã, justo quando o primeiro sinal da manhã começou a surgir no céu, a figura finalmente desapareceu. Ele não se afastou. Ele não se virou, apenas se fundiu com a escuridão do beco como se nunca estivesse lá. Mas eu sabia que ele estava. Quando meu colega de trabalho chegou, saí de lá o mais rápido possível. Ainda estava escuro, mas eu não ligava. Normalmente caminhava 10 minutos até em casa após o trabalho, mas não naquela noite. Chamei um táxi porque não queria correr riscos. Mesmo no banco de trás, eu olhava por cima do ombro esperando que ele ainda me seguisse. Eu contei aos meus colegas de trabalho e à minha família sobre o que aconteceu. Eles ouviram, mas nenhum deles já havia experimentado algo assim. Eles ignoraram, mas eu não pude. Desde aquela noite, cada turno mudou. Eu não conseguia me livrar da sensação de que ele ainda estava lá, observando e esperando. Sentia que se baixasse a guarda, ele atacaria. Apesar de nada ter acontecido depois, eu ainda sentia medo. Eu sentia aqueles olhos me observando. Pedi demissão no verão seguinte e estou feliz por não precisar voltar. Eu costumava ser um massoterapeuta médico em uma clínica movimentada e totalmente integrada. Não éramos apenas um centro de bem-estar padrão. Tínhamos tudo sob o mesmo teto. Um médico, 3 quiropráticos, um enfermeiro praticante, equipe de fisioterapia, uma academia e até um técnico de ultrassom. Entre 5 terapeutas, atendíamos mais de 350 pacientes semanalmente. Era loucura, mas você se acostumava com o caos. Construímos relações fortes com nossos clientes. Bombeiros de 4 estações, professores e equipes de construção. Muitas pessoas. O importante é que você entenda como éramos próximos dos nossos clientes. Uma dessas pessoas era Al. Ele tinha 2,10 metros de altura e pesava quase 136 quilos. Ele era um eletricista que trabalhava principalmente em propriedades comerciais, especialmente hotéis mais antigos. Na época em que isso aconteceu, eu já estava tratando o Al regularmente há quase 2 anos. Era confiável e sempre simpático. Um dia ele entrou depois do ocorrido. Ele estava pálido, os olhos cercados por profundas sombras.
Cumprimentei-a como de costume, deixei-a na mesa da sala de massagem privada e voltei. Ao aquecer os músculos, disse: "Você não precisa falar sobre isso hoje se não quiser, mas parece um pouco fora de si. Você está bem?" Houve um longo silêncio e então ele disse: "Eu não contei para ninguém. Não sei se você vai acreditar em mim." Então senti calafrios correndo pelo meu braço. "Você sabe que está falando comigo, certo?" "Você pode confiar em mim." Isso o fez rir. "Você conhece aqueles 2 hotéis antigos com os quais tenho contrato? Um deles teve uma falha total no aquecimento, ventilação e ar-condicionado ontem à noite. Sem ar-condicionado, luzes piscando e algo estava disparando os disjuntores no porão. Recebi a chamada por volta das 11 e fui ao porão escuro com as ferramentas trabalhar perto da sala da caldeira. É um lugar velho e desagradável. Paredes de pedra, tubos pingando com cheiro de ferrugem e apenas velhos. Estou apenas apertando um suporte quando sinto essa mudança no ar. Do canto do meu olho vejo alguém ou algo escuro passar pela porta aberta. Eu acho que pode ser um hóspede ou segurança ou até mesmo um invasor. Então eu pego minha lanterna e vou atrás dela. Ela está sentada nos degraus, apenas sentada lá. Menina descalça de cerca de 10 anos. Ela está de cabeça baixa, chorando. Parece que algo escorre pelo rosto dela. Ao me aproximar, percebo que é sangue. Ela chora sangue. "Meu Deus", eu sussurrei. Perguntei se ela estava bem, mas não respondeu. De repente, ela se levanta e sai correndo pelas escadas. Eu a persigo, mas ao chegar no topo da escada, ela já foi. Nenhuma porta aberta, nenhum som, nada lá. "Então o que você fez?" Eu chamei a segurança. Eles já estavam lá, um cara desce e nos separamos para procurar. Pouco depois, ele pede pelo rádio, em pânico, que o hotel chame a polícia. Corro para encontrá-lo. Antes que eu fale algo, ele pergunta se ela chorava sangue. Ele também viu a mesma menina. Disse que ela se levantou no corredor e quando ela virou, seus olhos estavam chorando sangue e ela correu para a esquina e desapareceu. Chamaram a polícia, que revistou todo o prédio. Nenhum hóspede sumido, nenhum quarto aberto. Sem sinal de entrada forçada, ninguém sabe como ela entrou no porão sem chave. Ficaram sem palavras. Esse cara não se assustava facilmente. Ele trabalhava em empregos perigosos, em bairros duvidosos, transportava fios por hotéis em construção à noite, mas isso o abalou profundamente. Algumas semanas depois ele veio novamente, disse que ele e o segurança haviam conversado sobre isso algumas vezes, mas ninguém mais levou a sério. Os policiais acharam que era uma brincadeira, e o gerente do hotel ignorou e disse que eles devem estar muito cansados e estressados. Ele não discutiu, apenas disse que não voltaria lá sozinho à luz, e não voltou. Ele passou a subcontratar esse trabalho para um subordinado, alegando um problema com roedores, mas nunca contou à esposa, pois achava que ela pensaria que ele estava enlouquecendo. Eu acreditei nele, no entanto. Trabalho como guarda de segurança em um armazém há quase 2 anos. A maioria das noites são sem eventos. Apenas eu, o prédio vazio e o ocasional gato vadio correndo pelo lote. Eu não me importo com a solidão, na verdade prefiro. Era por volta das 4 da manhã naquela noite, e eu estava fazendo minha usual verificação do perímetro fora do armazém. O ar tinha cheiro de chuva, mas a tempestade não chegara. Para passar o tempo, comecei a cantar, hábito que adquiri nos escoteiros durante longas caminhadas. A música não era nada especial, apenas algo para preencher o silêncio. Quando ouvi outra voz cantando a mesma música atrás de mim, meu estômago se retorceu tanto que achei que fosse vomitar. Virei-me rapidamente, minha lanterna cortando a escuridão, e foi quando eu ouvi. Magro, quase esquelético, seus olhos saltavam das órbitas, e a pele estava marcada e áspera, como se ele tivesse passado pelo inferno e mal tivesse conseguido voltar. Ele estava balançando levemente, coçando os braços e me observando. Eu congelei, minha mente estava gritando para eu me mover, mas meu corpo não obedecia. "O que você está fazendo aqui?" eu perguntei.
Ele apenas ficou lá, olhando fixamente e não respondeu. Isso é propriedade privada, eu disse, minha voz um pouco mais trêmula do que eu gostaria de admitir. Você precisa ir embora agora, eu estou chamando a polícia. Ele se agitou com isso, olhou ao redor como se estivesse verificando se estávamos sozinhos, então se virou e começou a se afastar. A cada passo ele olhava por cima do ombro. Eu não respirei até que ele estivesse fora de vista. Ainda assim, não me convenci de que ele foi embora. Quando tive absoluta certeza de que estava sozinho, corri para dentro e tranquei a porta atrás de mim. Contei ao meu supervisor no dia seguinte e ele só acenou dizendo que isso acontece e a gente se acostuma. Mas eu não me acostumei, eu tenho zumbido no ouvido. Às vezes ouço barulhos inexistentes, ecos fracos e sons fantasmas que antes atribuía à minha imaginação. Mas agora, toda vez que ouço algo que soa remotamente como um passo atrás de mim, eu me viro. Porque naquela noite, se ele não tivesse cantado, eu não sei se ainda estaria aqui para contar essa história. Há cerca de 8 anos, comecei a trabalhar na Marks & Spencer no Reino Unido. Foi um dos meus primeiros empregos de verdade e eu amei quase tudo. O ritmo, os clientes, a estranha camaradagem que vem de dobrar suéteres enquanto ouve as pequenas caixas de som de música pop na loja. As escadas rangiam como em um orfanato vitoriano, não só pela iluminação ruim do depósito. Foi a história da indução que ficou presa na minha cabeça. Todo local de trabalho parece ter o seu próprio. E um dia Carol me disse, muito casualmente, a propósito, a adega é assombrada. Duvido que você faça uma corrida de estoque sem gritar, amor. Ela piscou e sorriu maliciosamente, como se fizesse parte da integração. Naturalmente, eu revirei os olhos. Não acredito em fantasmas e achei que fosse só piada dos funcionários antigos com os novos. Mas cerca de 7 meses depois de começar o trabalho, algo estranho aconteceu. Era uma noite tranquila e me pediram para reabastecer alguns produtos secos, biscoitos, sopa enlatada, ingredientes para panificação, e a maioria era mantida na adega inferior, não na área principal de armazenamento atrás do salão de vendas, mas no porão abaixo da loja que você acessava através de uma pesada porta de aço e uma estreita escada. Era uma tarefa que podia levar meia hora ou mais, especialmente se os itens estivessem atrás do excesso de estoque sazonal. Eu não estava empolgado, mas peguei o scanner no meu telefone e desci. Decidi tornar isso suportável, tocando um pouco de música enquanto trabalhava. Encontrei uma prateleira vazia, pus meu telefone lá e deixei a playlist tocar. As paredes eram de concreto, e o ar sempre estava a alguns graus mais frio do que o resto da loja. Lá dentro mal se ouvia algo, parecia uma tumba. Cerca de 10 minutos depois, algo se moveu. Eu estava na metade do caminho, escaneando caixas de farinha, quando vi um lampejo de movimento no final do porão, na área onde costumávamos armazenar manequins não utilizados e revistas promocionais. Congelei ao ver um movimento rápido, como alguém passando atrás de uma prateleira. Estava quieto, mas então o sensor de luz automático lá no fundo clicou, e isso só acontece quando há movimento. Pensei que devia estar defeituoso ou que uma caixa escorregou, mudando o peso. Sou um cara racional, então voltei ao trabalho. Mas então a luz se apagou e a que estava um pouco mais perto de mim se acendeu. Eu não me movia nem pisei perto da zona do sensor, estava só ligado, como se algo ou alguém se aproximasse devagar no escuro, acionando a luz seção por seção. Eu deveria ter subido as escadas, deveria ter chamado alguém pelo rádio, ou simplesmente dito, dane-se os biscoitos e saído. Mas em vez disso, como um idiota saído diretamente de um filme de terror, peguei meu telefone, acendi a lanterna e me arrastei em direção ao fundo. Talvez eu precisasse provar para mim mesmo que era apenas minha imaginação. Os manequins permaneciam lá, cobertos por lençóis velhos e empoeirados, alguns de pé e outros encostados nas paredes. Seus olhos sem vida refletiram o feixe de luz do meu telefone
com um brilho opaco e sem alma. Vi um braço de manequim no chão, provavelmente de um display desmontado e nunca guardado. Sussurrei. Pelo menos estou armado, pois uso o humor para lidar com o medo. E ri sozinho no porão. E então a música parou. As luzes acima da área de estoque onde eu estava se apagaram. De repente, meu telefone, que tocava Spotify normalmente, ficou com o app de música travado e sem resposta. Não havia um som, nem mesmo o zumbido baixo da ventilação, e eu saí correndo. Fui ao elevador de serviço dos fundos, apertei o botão várias vezes até abrir e subi para a seção de alimentos refrigerados sem olhar para trás. Eu devia estar tão pálido quanto leite porque a gerente do turno perguntou se eu estava bem. E eu contei a ela o que aconteceu. Ela riu, pensou que eu estava entediado e inventando a história de fantasma para dar risada. Dias depois, nosso gerente de linha foi verificar o estoque e voltou abalado. Ele ouviu sussurros na seção dos fundos e uma pilha de bandejas caiu sem motivo, quase o atingindo. Depois disso, a brincadeira parou. Mas ninguém investigou. Nenhuma luz foi consertada, nenhum eletricista foi chamado. Foi atribuído a problemas elétricos e esquecido. Eu nunca mais voltei lá sozinho. A única vez que precisei recuperar meu telefone, que deixei lá embaixo no meu pânico, foi apenas porque um ex-colega de trabalho do exército se ofereceu para ir comigo. Ele brincou o tempo todo, mas ainda olhava por cima do ombro. Ainda não acredito em fantasmas, mas acho que aquele lugar tem uma sensação estranha. E certamente há outros assim. Da próxima vez que alguém contar a história do fantasma da Núbia, talvez seja sensato acreditar, nem que seja um pouco. Eu trabalhava no turno da noite em uma ala de hospital antiga, provavelmente da era vitoriana. Nossa ala era uma das mais antigas ainda em uso, uma ala noturna convertida com tetos altos e longas fileiras de camas, a maioria delas separadas por cortinas finas e enferrujadas a cada brisa do sistema de ventilação antiquado. À noite, com as luzes do teto diminuídas, todo o lugar assumia uma quietude em tom sépia. Só se ouviam máquinas apitando, pacientes tossindo no sono e o rangido distante de canos antigos. O banheiro dos funcionários ficava em um corredor fora da enfermaria principal, não muito longe, mas suficientemente distante que se algo acontecesse enquanto você estivesse lá, ninguém te ouviria. O layout era simples, porém inquietante. Você entrava e logo à sua frente havia duas antigas pias de cerâmica. À esquerda estavam as toalhas de papel e um espelho, e à sua direita 2 cubículos de banheiro. Entre as pias e os cubículos havia uma área rebaixada que uma vez teve uma porta. Há muito tinha sido removida ou quebrada. Esse era o armário de armazenamento. Nunca estava trancado, nunca era usado e a luz dentro nunca funcionava. Só um brejo escuro ao lado das lojas de banheiro. Não era realmente importante. Lembrei de uma noite em que tinha acabado de checar os sinais vitais e saí do setor para usar o banheiro da equipe. O corredor estava frio. Empurrei a porta com o cotovelo e os 2 compartimentos estavam abertos. O banheiro parecia vazio. Entrei na primeira cabine, perto da porta, e tranquei. Eu me sentei e fiz o que tinha que fazer. E do próximo cubículo, a apenas alguns metros de distância, veio o som inconfundível de alguém chorando. Nem alto, nem performático, só um soluço suave e contido. A voz de uma mulher. Luto. Eu congelei. Tentei racionalizar isso por alguns segundos. Talvez outra enfermeira tenha entrado enquanto eu não estava prestando atenção. Talvez um paciente tenha entrado, mas o choro continuou suave, constante e de partir o coração. Eu mal tinha coragem de me mover, mas logo meu medo superou a curiosidade. Terminei o mais rápido que pude e saí do compartimento, e o soluço parou no instante em que virei a tranca. A porta do outro cubículo seguia aberta e vazia. Não havia ninguém, nem sinal de presença ali. Meu coração começou a bater de uma maneira que eu não sentia desde os pesadelos da infância.
Olhei reflexivamente para o armário de armazenamento aberto, mas também não havia nada lá. Peguei algumas toalhas de papel com as mãos trêmulas, me sequei e saí do banheiro sem olhar no espelho. Não denunciei. O que eu diria? Fantasmas chorando no banheiro? Eles ririam ou achariam que eu estava esgotado. Mas aquela não foi minha primeira experiência com o que quer que assombrasse a enfermaria. Meu primeiro plantão naquele andar foi meses antes. Eu ainda era novo, me adaptando ao ritmo do trabalho noturno no hospital. Minha parceira naquela noite era Margaret, uma enfermeira veterana. Ela havia colocado cadeiras na extremidade do corredor, perto da estação de enfermagem, para que pudéssemos ver todo o comprimento das camas. Era por volta das 2 da manhã e ela estava lendo alguns prontuários de pacientes quando murmurou sem levantar a cabeça: "Os passos estão aqui novamente. O que você quer dizer?" Eu pergunto. Foi então que ambos ouvimos claramente passos suaves e lentos vindo do corredor, do fundo onde a cama vazia estava no escuro. Eles estavam vindo em nossa direção, passos no azulejo, um após o outro, absolutamente inconfundível. Nós dois ficamos imóveis enquanto o caminhante invisível se aproximava e então começou de novo, voltando pelo corredor na direção oposta. Margaret não levantou a cabeça, só virou outra página. Você se acostuma com isso. Eu não respondi. Eu não sabia o que dizer. Nos meses em que trabalhei naquela ala, passei a temer os corredores vazios, o espelho no banheiro do pessoal e o eco de passos em salas silenciosas. Nunca mais usei aquele cubículo específico. Nenhuma vez. Nunca vi a mulher que chorava. Nunca vi a que andava pelos corredores à noite. Mas senti-as mais de uma vez durante as verificações de cama. Uma corrente de ar atrás de mim. Como se alguém passasse muito perto em um corredor vazio. Eu ouvia sons suaves em salas não utilizadas. Eu me sentia observado. Os hospitais estão cheios de vida e morte e tudo o que há entre eles. Talvez às vezes algo seja deixado para trás e as pessoas não saibam que podem seguir em frente. Há cerca de 3 anos, aos 21 anos, fui garçonete no auge da Covid. Foi meu primeiro emprego e eu me lembro de estar tão animado para começar o quanto antes. Após concluir o treinamento e obter as certificações, fui colocado no turno de fechamento. Fechávamos todo dia às 10 da noite. Na época, geralmente era apenas o meu cozinheiro, um cara na casa dos 20 anos e eu. Raramente havia outra garçonete comigo e eu gostava disso. Sempre trabalhei melhor sozinho e não me dava bem com a maioria das outras garçonetes. Então era bom. Lembro-me que foi perto do fim do meu tempo lá que essa experiência aconteceu e estou realmente feliz por ter tido a circunstância que tive na época. Eu nunca pude realmente confiar muito no meu instinto porque eu tinha uma ansiedade leve e não conseguia dizer se o que eu sentia metade do tempo era válido ou não. Eu menciono isso porque quando tudo isso aconteceu parecia real e eu tive uma sensação absoluta. Comecei meu turno por volta das 3 da tarde. Eu me despedi da última garçonete e fiquei sozinho com o cozinheiro. Tudo estava bastante lento e normal até que recebi uma ligação sobre um dos itens especiais do menu de tempo limitado que tínhamos. A comida não podia ser para a viagem, e a senhora ao telefone não gostou disso. Depois de um pequeno debate, ela finalmente decidiu sentar e comer no local. Eu diria que cerca de 15 minutos depois foi quando eu vi um carro mais antigo parar e 3 pessoas saírem do veículo. 2 homens e uma mulher que parecia estar na casa dos 30 anos. Eu pude dizer que era a mesma senhora com quem falei ao telefone, julgando pela sua atitude ao entrar. Eu confirmei isso perguntando, já que eu já tinha uma boa ideia do que ela queria comer. O que eu pensei que era de fato um ato de leve constrangimento e mesquinhez, na verdade se revelou algo muito mais sinistro mais tarde. A atitude dela comigo mudou quando me viu. Ela estava muito mais simpática e cooperativa. Isso não me chamou a atenção de início, porque era algo que a maioria das pessoas que querem parecer bem diante dos outros faria. Eu os acomodei em um stand e peguei seus pedidos.
percebi que eles tinham uma pasta vermelha e uma caneta preta, lembre-se. Então fui atender meus outros clientes, pois havia algumas outras mesas que eu estava esperando. Após levar a comida, perguntaram se eu conhecia um corretor de imóveis. Achei isso normal, sendo este o estado de férias turísticas que não era incomum para estrangeiros estarem procurando casas de férias. Eu diria que era razoável para mim. Assumi que não era nada, se eles já não parecessem o tipo de pessoas indesejáveis, se você entende o que eu quero dizer. No entanto, eu dei a eles o número de telefone de uma corretora que eu conhecia bem e, como eu frequentemente ia à igreja com ela, não houve nenhuma outra interação notável que eu realmente tive, além da conversa casual ocasional se eu não estava fazendo nada ou reabastecendo suas bebidas. Eram cerca de 4h30 e eles foram os últimos da minha mesa a sair do restaurante. Quem trabalha na indústria alimentícia sabe que, como garçom, quase não há pausas, geralmente só o almoço e às vezes nem isso quando está muito ocupado. Então, meu cozinheiro e eu aproveitamos isso como uma oportunidade para ter um merecido descanso. Fomos atrás e conversamos rapidamente com eles. Devo mencionar que à frente do restaurante tinha uma longa rampa para deficientes até as portas, pois o prédio tinha fundação elevada. Agora, eu realmente não percebi na hora, mas um dos homens levou meu cozinheiro para o outro lado da rampa, perto do final, e estava conversando com ele enquanto fumava um cigarro. Eu estava atrás da grade, no topo da plataforma, quando a rampa se nivelou. Por sorte, o homem e a mulher estavam do outro lado da grade, cerca de 1,5 metros abaixo, à minha frente. Estávamos fazendo um pequeno bate-papo e eles começaram a fazer algumas perguntas pessoais, como se eu morava na área, se eu fumava maconha, quantos anos eu tinha, etc. Ainda não sabia que revelar coisas pessoais a desconhecidos não era uma boa ideia. No entanto, isso, por algum motivo, começava a levantar suspeitas. Eu dei respostas muito vagas para todas as perguntas dela da melhor maneira que pude. Infelizmente, eles ainda insistiam em tentar ter algum tipo de comunicação comigo fora do meu trabalho, quer eu dissesse não ou não. Acho que, quando perceberam que eu não daria essa informação, a mulher chegou ao ponto. Ela disse que tinha uma proposta de negócio para mim. Era um serviço de limpeza. Não gosto de limpeza e já teria dito não, mas o que ela disse depois confirmou minha resposta. Ela continuou a me dizer que possuía um serviço de empregadas chamado Serviço de Empregadas Pretty Kitty. Ela disse que precisava de garotas bonitas e jovens como eu, que ela tinha 10 garotas agora e que queria expandir. Ela menciona como elas recebem 30 mil, ela não especificou o período de tempo e como seria uma ótima oportunidade para mim ajudá-la com o negócio dela. Eu soube instantaneamente naquele ponto que certamente não era um negócio legítimo e eu estava em perigo. No entanto, eu não entendia o quanto de perigo eu estava correndo. Recusei educadamente a oferta dela e disse que gostava do meu trabalho e estava satisfeito com meu chefe. Ela tentou me convencer ainda mais, dizendo como era fácil e reiterando o quanto eu ganharia sob a supervisão dela. Ela disse que tinha uma van para o negócio e a descreveu para mim. Não lembro exatamente o que ela disse, mas lembro como pediu para eu segui-la até o carro. Ela disse que me mostraria uma foto da van dela, mas o telefone estava nas mãos dela. Tenho certeza que não iria com ela nem perto daquele carro. Recusei novamente e disse que estava bem onde eu estava. Ela disse que podia mostrar no telefone, mas estava relutante. Depois, ela encerrou a conversa e saiu com os 2 homens. Um pouco abalado, voltei para o restaurante com o meu cozinheiro e contei a ele o que acabara de acontecer. Ele brincou dizendo que eu teria um bom dinheiro se fosse com eles. Por não levar a situação tão a sério, acabei rindo com ele. No fim da noite, quando a avó do cozinheiro veio nos buscar, mencionei a interação estranha. Um olhar de pânico a dominou e ela silenciou, me olhando. Perguntei se ela estava bem, pois fiquei confuso. Foi quando eu aprendi os sinais de tráfico humano. Ela disse que quase fui traficado e tive muita sorte de não ter sido levado. Meu estômago afundou e comecei a entrar em pânico ao perceber o quanto de perigo eu estava correndo.
Nada realmente aconteceu depois disso, exceto pela pasta vermelha e a caneta preta que eu te disse para lembrar. Fui trabalhar no dia seguinte e um cliente entrou. Na minha região, poucas pessoas gostam de sentar e relaxar. Eles só vão lá para comer e sair, pois não era um café de verdade. Bem, eu coloquei meu avental e sentei este cavalheiro. Ele estava bem vestido, sem terno e gravata, e entrou sozinho. Sentei-o numa cabine e registrei seu pedido de café único. Ele tinha uma pasta vermelha e uma caneta preta. Só percebi quando meu cozinheiro da noite anterior me lembrou. Fiquei chocado e mais perturbado ainda porque ele ficou sentado por 3 horas me observando enquanto eu atendia minhas mesas. Continuei perguntando se ele precisava de algo mais. Ele perguntou se as pessoas nunca apenas sentavam e relaxavam com café. Dei de ombros e disse que não. Isso talvez surpreenda alguns de vocês. Mas os garçons, acreditem ou não, ouvem algumas de suas conversas e eu tive sorte de ouvir essa. Eu me lembro especificamente dele falando ao telefone sobre finanças e como ele precisava encontrar outra casa. Ele falou sobre movimentar dinheiro e como ele iria pagar suas meninas naquela noite. Corri até o fundo da cozinha e avisei o cozinheiro. Felizmente, ele foi comigo nas entregas para despistar o cara pegando pratos. Funcionou. Ele saiu logo depois e não tive mais notícias. Eu te digo, porém, que estou muito mais alerta desde então, e não consegui denunciar o carro porque ele estava virado para a câmera do prédio e não conseguimos ver as placas. Contei ao meu gerente e ele proibiu que funcionários saíssem do prédio desacompanhados. Informei todo o pessoal sobre o ocorrido para evitar que alguém se machucasse. Usei essa história como uma maneira de pedir às outras pessoas que, por favor, se mantenham seguras e estejam cientes do ambiente ao seu redor. Eu não achava que isso poderia acontecer comigo, mas pode acontecer com todos. Então, por favor, fique atento e seguro. Eu costumava trabalhar à noite para uma pequena empresa de segurança que acabara de começar no Vale. Nosso trabalho era monitorar equipamentos pesados de diques nos pomares, grandes máquinas de prevenção de inundações que ficavam ao sol o dia todo e congelavam à noite sob o céu aberto. Não me deram rádio, arma, spray de pimenta ou lanterna decente. Meu telefone não tinha sinal tão longe, então, se algo acontecesse, a ajuda mais próxima estava a pelo menos meia hora de distância. Eu só queria observar e relatar, não confrontar ninguém. Eu era um espantalho com uma prancheta. O local onde me senti confortável era em um trecho remoto de dique cercado por fileiras intermináveis de amendoeiras. Havia uma estrada de terra para entrar e uma estrada de terra para sair. Era isso. Para me pegar de surpresa, alguém teria que atravessar quilômetros de arbustos mortos ou campos congelados e dirigir pela estrada. E eu veria os faróis deles a 1 milha, ou pelo menos era o que achava. As noites eram calmas e opressivas. Inverno nos pomares significava sem insetos, sem barulho, apenas silêncio. E depois de algumas semanas, entrei em um ritmo. Estacionei o carro no topo do dique, apoiei minhas botas no painel, tomar um café da estação de gasolina e esperar meu turno terminar. Uma noite, por volta das 2:30 da manhã, eu estava meio cochilando no meu assento quando ouvi algo fora do lugar. Um despertador, aquele apito digital agudo, fraco, mas inconfundível. Meus olhos se abriram. O som vinha de algum lugar do lado oposto do dique, perto do escritório portátil dos trabalhadores, um container de transporte com algumas cadeiras e uma mesa de plástico. Liguei o motor, os faróis cortando a escuridão e fui devagar sobre o dique em direção ao escritório. Os feixes piscaram através do pomar e foi quando eu vi uma forma. Por um segundo, sob as árvores a uns 20 metros, havia uma figura alta e escura. Ela se movia rápido, mas não como se estivesse correndo, mas como se estivesse recuando suavemente, desaparecendo de vista atrás de uma árvore. Eu congelei. Esperei com minhas luzes focadas ali, mas nada se moveu. Abri a porta devagar, segurando meu telefone alto com sua pequena lanterna piscando. O bip estava mais alto agora.
Segui o som até a parte de trás do container e encontrei um despertador de plástico barato no meio da mesa branca, às 2h34 da manhã, gritando a plenos pulmões. Tudo em mim gritava para deixá-lo ir embora, mas eu abri a tampa da bateria e arranquei as pilhas com os dedos tremendo. O silêncio repentino que se seguiu foi pior do que o som. Corri de volta para o carro, bati a porta e liguei novamente os faróis. E foi quando eu vi novamente a mesma forma, só que mais perto. Agora estava talvez 4 fileiras adentro, agachado atrás de uma árvore como se sempre estivesse observando. Encarei a escuridão, esperando que ela se movesse para me receber. Mas ela não fez. Ela ficou ali, uma silhueta vaga na escuridão, observada por muito tempo e mal posicionada. Um pensamento doentio floresceu no fundo do meu crânio. E se não for o único? E se aquilo for apenas um engodo? Eu dei ré no dique rapidamente, cascalho girando sob os pneus, e estacionei onde eu podia ver tudo. Estrada, pomar, container. Desliguei o motor e me sentei. Por 3h30. Nunca me senti tão exposto. Parecia que o silêncio tinha dentes. Como se as árvores não fossem só árvores, mas algo à espera. Na verdade, me peguei esperando que algo saísse das árvores apenas para quebrar a tensão. Algo para gritar comigo e tornar tudo real, mas nada nunca aconteceu. Meu alívio chegou tarde. Justo quando o horizonte começava a brilhar, ele apareceu com uma xícara de café fumegante na mão, como se nada estivesse errado. Dei a ele uma versão resumida do que aconteceu, e juntos voltamos ao local onde eu tinha visto a forma. Examinamos a área e realmente havia pegadas enormes de botas, muito maiores que as minhas, pressionadas profundamente na terra. Elas seguiam para frente e para trás em um corredor estreito entre as árvores, andando de um lado para o outro. As pegadas iam até o escritório portátil e paravam de repente. Sem pegadas, levando para longe, sem marcas de carro, apenas desapareceu. Parecia que alguém surgiu do nada, andou em círculos e depois sumiu completamente. Reportamos ao chefe e recebemos resposta? Deve ser só uma brincadeira do pessoal da obra, não se preocupe. Entreguei minha demissão no fim da semana. Não sei o que estava lá fora naquela noite e nem quero saber. Mas eu nunca mais quis estar lá desde então. Eu trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina, conveniência na parte ruim de uma pequena cidade. Não foi meu pior emprego, mas quase. Você vê os personagens de sempre, bêbados atrás de cigarros, trabalhadores do terceiro turno tomando café e o estranho viciado, geralmente inofensivos. Minha colega Cíntia era baixa, cerca de 1,58 metros, com cabelos loiros longos e olhos grandes. Ela era simpática com todos e ria rápido das minhas bobagens sarcásticas. O trabalho era menos chato quando fazíamos piadas e competíamos entre nós, com as músicas mais idiotas que conseguíamos encontrar no rádio. Sou diferente. Ombros largos, corpo robusto, cabelo raspado, física de jogadora de futebol. Não foi intencional, só aconteceu comigo. Meu transtorno obsessivo-compulsivo torna cabelos longos um pesadelo, então eu sempre os mantenho bem curtos. Aprendi que ninguém mexe com você se parecer capaz de jogá-los por uma parede de gesso. Mas então havia o cara na caravana. Quando ele entrou pela primeira vez, eu repondo cigarros atrás do caixa. Cíntia estava no balcão de frios a cerca de 5 pés, preparando taquitos ou algo parecido com comida fresca naquele lugar. O cara da caravana entra como se fosse um passeio à meia-noite. Uns 50 anos, barba longa e cinza, moletom escuro. Inicialmente só conversa. Algo no comportamento dele não me agradava. Os olhos dele estavam fixos na Cíntia, como se ela fosse uma presa já destinada ao freezer dele. Ele ria demais das piadas dela, depois fazia perguntas pessoais, se ela tinha marido,
Depois disse algo sobre como deve ser bom trabalhar com uma coisinha tão bonita. As palavras estavam bem, mas era a maneira como ele as dizia. Desagradável. Então ele perguntou sobre a filha dela. Endireito-me do maço de cigarros lentamente, sem tirar os olhos do reflexo do freezer. Cíntia sorri, mas agora de forma forçada. Ela se afasta em direção ao refrigerador de frios, enquanto o cara do trailer contorna o balcão como se fosse dali. Saio do caixa e cruzo o chão em 4 passos longos. Quando eu chego até ela, ela está presa contra a pia de lavar as mãos. Sem mais para onde ir. Eu fico entre eles todos os 6 pés de não mexa com ela, quando ele para e recua. Seus olhos se voltam para os meus e permanecem lá por um tempo a mais do que o necessário. Ele compra diesel para o seu trailer e vai embora sem dizer mais uma palavra. Mas isso não acaba. Ele volta, não todas as noites, apenas nas que Cíntia e eu trabalhamos juntos, sempre a mesma rotina. Compra diesel, fica por perto, tenta falar com ela, sobre coisas cada vez mais pessoais, como onde ela mora, que horas ela volta para casa, se ela tem tatuagens e sua frase favorita: aposto que seu namorado não te trata direito. Nós pegamos o jeito rápido, eu começo a fazer o papel de guarda-costas. Cíntia é educada, mas fria, e eu lanço para ele um olhar que diz: vá em frente, tente. Eu mando de volta ao refrigerador com tarefas falsas, tipo: ei, Cíntia, pode ver se acabaram os picles de novo? Ele nunca compra o suficiente. O suficiente para não ser expulso. Então ele estaciona o trailer perto das bombas de diesel, longe da loja para evitar as luzes de segurança. Não falamos nada, mas sabemos que ele nos observa por essas janelas sujas, só esperando. Às vezes, ainda está lá após o fechamento. Cíntia, mãe solteira, vai ao trabalho a pé e recusa caronas, então a sigo para casa no meu Civic velho, devagar, com os faróis altos. Ela acenava como se não precisasse de companhia, mas acho que precisava. Nós contamos ao gerente, é claro, várias vezes, e em sua resposta, não há muito que possamos fazer se ele tecnicamente não fez nada de errado. Legal, legal. Então a situação se agravou. Cíntia saiu para fumar lá fora por volta das 2 da manhã. Só 5 minutos enquanto reabastecia o refrigerador. Eu estava a meio caminho da porta dos fundos quando ouvi ela gritar. Descobri que o cara do trailer encurralou ela atrás do prédio, perto do lixo, com um canivete em uma mão e a outra na parede, ao lado da cabeça dela. Ele murmurava algo, mas não ouvia direito. Olhos arregalados, braços apertados contra o peito. Por coincidência, o zelador estava na sala dos fundos vendo tudo pelas câmeras. Ele já saía pelos fundos quando cheguei. Corremos em sua direção gritando, prontos para derrubá-lo, mas ele fugiu covardemente para o estacionamento, entrou na cabine do trailer e saiu antes de pegarmos a placa. Estávamos tremendo. Cíntia parecia ter visto um fantasma. Não chorou, só ficou ali, com o cigarro tremendo nos dedos. O pior foi que a gerência nem chamou a polícia, não quis se envolver, alegando que prejudicaria os negócios e pediu para não causar alarde. Aquela foi a última vez que Cíntia trabalhou. Saiu de uniforme pela porta da frente e nunca voltou. Dias depois, pedi demissão, não por nobreza, mas por estar cansado do posto, do cheiro de óleo, da cerveja ruim e dos gerentes indiferentes, mas principalmente porque não conseguia parar de pensar que o homem do trailer poderia voltar. Talvez não para Cíntia, talvez nem mesmo para mim, mas para alguém. Na próxima vez, talvez não tenha um zelador nas câmeras. Eu costumava trabalhar no turno da noite em um programa residencial para meninas adolescentes em uma pequena cidade da Nova Inglaterra. O prédio onde as meninas estavam foi doado pela cidade há décadas. Casa histórica do século XVIII. Elas eram lindas de dia, quase pitorescas. Mas à noite havia uma mudança sutil nessas casas, especialmente naquela em que eu trabalhava. Meu turno era das 11 da noite às 7 da manhã, 5 noites por semana. As meninas já estavam na cama quando eu chegava,
e meu trabalho era ficar acordado, verificar os quartos de hora em hora com lanterna e lidar com perturbações como choro, pesadelos, idas ao banheiro ou ataques de pânico, geralmente sem grandes problemas. Mas a casa tinha uma presença. Não percebi isso imediatamente. Inicialmente, atribuí isso aos barulhos normais de uma casa antiga à noite. Tubulações batendo, vento sussurrando por molduras rachadas e tábuas do chão expandindo e encolhendo com o frio. Mas uma parte da casa sempre me deixava nervoso. No final do segundo corredor, passando pelo quarto com o papel de parede floral descascando e o antigo cômoda de madeira que ninguém usava mais, havia um único quarto escondido no canto. Era um pouco menor que os outros, um pouco mais escuro. Você tinha que virar um canto para até mesmo ver a porta, o que fazia parecer que não pertencia realmente. Toda vez que eu virava aquele canto durante minhas rondas, eu sentia um aperto no meu peito. Dizia a mim mesmo que era nervosismo e falta de sono, mas a sensação não passava. Fato, só ficou mais forte com o tempo. Mais de uma vez eu me virei para voltar pelo corredor e jurei que podia ouvir passos atrás de mim. Eu me virava com o coração batendo forte na garganta, mas não havia ninguém lá. Isso aconteceu várias vezes e eu sempre mantive a cabeça baixa. A última coisa que eu queria era assustar as meninas. Muitas já tinham passado por traumas suficientes. Havia apenas uma menina que ficava naquele quarto específico. Kayla, menina calma e equilibrada, sem drama ou invenções. Jovem de 16 anos, cabelos castanhos longos e olhos cansados de quem amadureceu cedo. Numa noite, ao verificar os quartos, parei mais na porta dela. Ela ainda estava acordada, sentada na cama com um livro apoiado nos joelhos. "Está bem?" eu perguntei suavemente. Ela assentiu e então inclinou a cabeça. "Você também não gosta deste corredor, né? O que você quer dizer?" Ela fechou o livro e o abraçou contra o peito. "Quero dizer, é pesado aqui. Não parece pesado para você? Casa antiga, às vezes assustadora." Kayla me encarou por um instante e falou baixo. "Eu prefiro ter um colega de quarto do que ficar aqui sozinho. Há uma pessoa sombra que fica em pé sobre minha cama às vezes." Senti um arrepio na nuca e achei que era sonho, mas continuou acontecendo. Entre 2 e 3 da manhã eu tento ignorar, mas parece que quer algo. Eu não sabia o que dizer para Kayla, e ela não era do tipo que inventa coisas, e a expressão dela não era de medo. Era mais como resignação, como quem aceitou viver ao lado de um monstro. Comecei a prestar mais atenção no relógio depois disso. Todas as noites, perto das 2 da manhã, um medo crescente tomava conta de mim. Às vezes, eu ficava sentado na minha escrivaninha no andar de baixo e ouvia o que pareciam ser passos suaves se movendo acima de mim. Passos arrastados, sempre parando perto do quarto da Kayla. Às vezes, durante a verificação de cama, as luzes do corredor piscavam por um segundo. Apenas o suficiente para notar, apenas o suficiente para fazer minha respiração falhar. Já ouvi sussurros atrás da porta que cessaram. Relatei o barulho, sentimentos e luzes piscando. A manutenção deu de ombros. Os outros funcionários me deram sorrisos compreensivos, mas não ofereceram muita ajuda. Um dos trabalhadores mais velhos me chamou de lado e disse que aquela casa tem história. Algumas garotas relataram ver coisas ao longo dos anos, mas se divulgarmos muito, a cidade pode cortar o financiamento. Eu perguntei a ela que tipo de coisas. Figuras nos quartos das meninas, observando-as dormir, atravessando paredes. Supostamente, a casa das crianças do outro lado da rua, onde as crianças mais novas eram colocadas, era ainda pior. A equipe tinha visto coisas nas câmeras de segurança, formas paradas ao pé das camas, capturadas na visão noturna granulada, desaparecidas até alguém verificar. Mas as filmagens sempre desapareciam misteriosamente antes que alguém pudesse investigar. Tentamos manter a calma. Nunca falamos sobre isso na frente das meninas, mas eu era o único que às vezes corria para verificar as camas, com a lanterna tremendo na mão, o estômago se contorcendo de desconforto.
Depois de 1 ano, deixei o emprego. Ficou insuportável. As horas longas, o peso das histórias das meninas e, sendo honesto, a casa. Aquela sala terrível. Já faz anos, mas ainda penso no lugar, lembro do cheiro e de como me fazia sentir. Eu não acredito em fantasmas, pelo menos eu não acreditava, mas até hoje a ideia de virar aquela esquina novamente, de estar fora daquela sala às 2 da manhã, faz minha pele arrepiar. Espero que Keila e as outras meninas estejam bem melhor agora. Oi pessoal, aqui é o Mortis Median, obrigado por ouvirem. Espero que você tenha gostado da seleção de histórias assustadoras de hoje à noite. Se claro você gostou, pode me informar da maneira usual. Seus pensamentos e comentários são sempre muito apreciados. Não se esqueça de voltar amanhã para a nossa seleção de histórias de prisão e cadeia. Elas são bem assustadoras. E estou muito animado para que você ouça. Não se esqueça, temos novas histórias todos os dias, nos dias úteis deste mês, e uma grande compilação neste fim de semana. Nos outros fins de semana tenho algo extra especial planejado. Não vai ser uma compilação, mas vai ser algo muito bom e estou sinceramente emocionado que você possa aproveitar. Basicamente, junho vai ser um mês estelar. Certifique-se de ficar por perto e ouvir todos os dias, exceto domingo. Então, pessoal, um enorme agradecimento, como sempre, aos meus membros e patronos, cujos nomes podem ser vistos na tela. Esses campeões absolutos me dão uma pequena quantia de dinheiro todos os meses, o que realmente faz a diferença ao administrar o canal. E se você gostaria de fazer isso também por algumas vantagens exclusivas, siga os links na descrição para descobrir mais. Mas até a próxima, amigos. Fiquem incríveis e eu vejo vocês na próxima. Boa noite